Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ciandra e hoje eu vim falar com vocês sobre as aplicações da biotecnologia branca nos processos industriais. Bom, a biotecnologia branca ela é o ramo que emprega micro-organismos, enzimas e processos biológicos na fabricação de produtos industriais, visando maior produtividade, redução de custo e menor impacto ambiental. Agora, falando sobre as enzimas, elas são proteínas altamente especializadas que atuam como catalisadoras, ou seja, elas aceleram a velocidade da reação química. E elas podem atuar como reguladoras, ativadoras ou inibidoras. E como elas são classificadas, né? Elas são classificadas como óxido e como elas são classificadas, né? Elas são classificadas como óxido-redutases, que catalisam reações de óxido-redução ou transferência de elétrons, que são íons hídrido ou átomos de hidrogênio. Também são classificadas como transferases, que são reações de transferências de grupos funcionais. Também como hidrolases, que são reações de hidrólise em que ocorre a quebra da molécula com a participação da água. Liases, que são reações em que ocorre a quebra de ligações por eliminação, rompimento de ligações duplas ou anéis e a adição de grupos à ligação duplas. E também como isomerase, que é a transferência de grupos funcionais dentro de uma mesma molécula, produzindo formas isoméricas. E por fim, como ligases, que são reações de síntese, geralmente envolvendo gasto de energia, que é o ATP. E quais são os fatores que influenciam? A temperatura, o pH, a concentração de substrato e inibidores enzimáticos. Agora vamos entender, como que a enzima ela age e qual é o mecanismo de ação dela. Então, elas são caracterizadas pelo alto grau de especificidade, pois cada enzima ela tem seu próprio substrato específico de atuação. Ou seja, a enzima ela só vai reagir com tal substrato. Ela não vai mudar sua conformação e dependendo do substrato. Cada enzima ela tem seu próprio substrato e como ela tem esse alto grau de especificidade, ela não vai alterar quando surgir algum outro substrato específico. Então, ela sempre vai reagir sempre no mesmo substrato, com a mesma reação, e vai ter sempre o mesmo produto no fim. Então, como que ocorre, O substrato ele se liga aqui no sítio ativo, que é na borda da enzima, e aqui a gente tem os substratos. Ocorre a ligação, e depois da ligação a gente tem um complexo enzima-substrato. E nesse complexo, aí sim ela realiza o encaixe perfeito e tudo mais. E depois dessa reação do complexo enzima-substrato, a gente tem a enzima e o produto final. Então aqui o complexo se desfaz e sobra somente a enzima e os produtos. E aqui eu trouxe os processos químicos e os processos enzimáticos, para a gente conseguir observar as diferenças entre elas e entender qual é a melhor aplicação na indústria no geral. Então aqui os processos químicos, eles têm condições extremas de pH, temperatura e pressão, utilização de solventes inorgânicos ou tóxicos e é prejudicial ao meio ambiente. Agora, nos processos enzimáticos, a gente tem condições brandas de processamento, enzimas que catalisam a reação e não é prejudicial ao meio ambiente. Então, por conta disso, os processos enzimáticos eles têm sido bem vistos nas indústrias por conta dessas condições brandas, das enzimas catalisar a reação e por não ser prejudicial ao meio ambiente. E agora a gente vai entender um pouquinho onde cada enzima ela é aplicada e produzida pela indústria. Agora, falando sobre as enzimas microbianas, elas são utilizadas devido à sua alta taxa de crescimento,
especificidade e capacidade de produção em larga escala, por via fermentação submersa, que aqui eu coloquei como exemplo o Erlenmeyer como meio de cultivo, e aqui podendo ser algum fungo, bactéria, ou meio sólido, e aqui eu coloquei a placa de Petri com algum meio de cultivo também. E elas são cruciais para os setores de detergente, alimento, têxteis e farmacêuticos, e têm sendo bastante utilizadas técnicas de biologia molecular e genômica para otimizar o rendimento dessas enzimas de origem microbianas. Então, aqui como principais micro-organismos produtores dessas enzimas, eu trouxe bactérias como Bacillus subtilis e Bacillus lynchiformes, que são amplamente usados para produzir amilase e protease. E também a Escherichia coli, que ela é muito comum em aplicações farmacêuticas também. E aqui eu coloquei um exemplo básico assim de uma bactéria comum. E fungos filamentosos, eu trouxe o Aspergillus niger e o Aspergillus oryzae, porque são fontes principais de amilases, proteases e glucoamilases para a indústria alimentícia. E aqui no exemplo eu trouxe o Aspergillus niger, em o meio de cultivo provavelmente sendo o BDA. E levedura, eu trouxe Saccharomyces cerevisiae, que é utilizada para enzimas de processos fermentativos. Então, aqui de modo geral, a gente tem o micro-organismo produtores de enzimas, que são os fungos, as bactérias, protozoários, os resíduos agroindustriais, que a gente utiliza para realizar o meio de cultivo. Então, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, o bagaço do milho, o bagaço da laranja é utilizado como meio de cultivo. E aqui, nos processos para obter essas enzimas, a gente tem o meio de cultivo sólido ou submerso, e por fim a gente tem a enzima comercial que é utilizada. Agora, falando sobre as enzimas de fonte animal, elas são utilizadas tecidos de subprodutos do abate, dos bovinos e suínos, o estômago ou o pâncreas, passando por maceração, homogeneização e a extração em meio aquoso ou tampão. Ela tem uma alta especificidade para aplicações tradicionais, como a coagulação de queijos, que é a quimocina, e digestivo, como a pepsina. Porém, ela tem um custo de produção elevado e tem a dependência de subprodutos animais e a possibilidade dessa contaminação, o que tem levado a indústria a preferir fontes de origem microbianas, né? Justamente porque a gente consegue ter condições mais controladas no laboratório em relação aqui como de fonte animal, né? Como é uma fonte de subproduto, é muito maior a possibilidade da contaminação, enquanto o de fonte microbiana a gente consegue controlar, né? A temperatura, o pH ali no laboratório quando a gente estiver produzindo. Então, por isso que a de fonte microbiana está sendo bem mais aceita e o que tem levado a indústria a preferir mais. E as principais enzimas de origem animal, eu trouxe a pepsina, que é obtida da mucosa estomacal de porcos, a quimocina, né, que é ou renina, que é extraída do abomácio de bezerro, a tripsina e a pancreatinina, que são produzidas a partir do pâncreas de suínos ou bovinos, e a catalase, que é frequentemente obtida do fígado. Então, aqui de modo geral, a gente tem as fontes de origem animal e os órgãos produtores dessas enzimas, as aplicações para o processo de obter essas enzimas, né, que é a maceração e tudo mais, e por fim a gente tem a enzima comercial também. E aqui, quais são as vantagens de utilizar essas enzimas, né? Aqui a gente vai fazer uma comparação entre as enzimas microbianas e as enzimas de origem animal. Então, as microbianas, elas são amplas de diversidade de fontes, pode ser de fungo, protozoário, bactéria. Tem produção em larga escala, principalmente por fermentação. Então, ela tem fácil manipulação genética, então a gente consegue trabalhar a microbiologia e a genômica nessas enzimas. Tem um custo geralmente menor
e tem maior estabilidade, como pH e temperatura, e aí a gente consegue ter menor contaminação quando a gente realiza o processo dessas enzimas microbianas. E agora, falando sobre as de origem animal, são fontes os bovinos, suínos, alta especificidade de substrato, geralmente requerem menores quantidades e tem aplicações tradicionais, né, como eu falei, coagulação do queijo, o amaciamento de carne. Então a gente consegue observar que as enzimas de microbianas elas são mais vantajosas para as indústrias, ela tem mais benefício justamente por ter custo menor de produção e ter maior estabilidade de pH e temperatura. Agora, falando sobre os biocombustíveis, eu trouxe como exemplo o etanol, biomassa, biometano e o biodiesel. O etanol ele é um álcool produzido a partir de fermentação de açúcares, podendo ser de diversas fontes, como a beterraba, o milho ou a cana-de-açúcar. Aqui eu coloquei o milho como exemplo, mas tem diversas fontes para produzir o etanol. A biomassa ela é um resíduo orgânico que vem principalmente da agroindústria, da agropecuária, na verdade, e podem ser utilizadas para a geração de energia a partir da combustão direta. Já o biometano, ele é um gás obtido a partir da decomposição da matéria orgânica, sendo utilizados dejetos de animais, resto de alimentos e subprodutos da indústria suco-alcooleira. Já o biodiesel, ele é um hidrocarboneto produzido a partir de óleos e gorduras de origem animal e vegetal, como o sebo e o óleo de soja, e são submetidos ao processo de transesterificação. E aqui também eu trouxe as principais vantagens do uso dos biocombustíveis, que a gente tem, né, como principal rumo à sustentabilidade. Então a gente tem a redução de emissões de gases do efeito estufa, como o ciclo do carbono neutro. Então as plantas absorvem, né, o carbono durante o crescimento e aí a gente consegue compensar as emissões na queima. A gente tem menor emissão de poluentes atmosféricos, o que emite menos material particulado e óxidos de enxofre no transporte de veículos, né, quando a gente utiliza os veículos. Tem segurança energética e diversificação, como fonte renovável, né, ao contrário do petróleo. A biomassa ela pode ser replantada, a gente pode reutilizar subprodutos. Redução da dependência do petróleo, então a gente diminui essa vulnerabilidade a choques de preço do petróleo. E a gente tem desenvolvimento econômico e rural. Então a gente gera mais emprego no campo e na indústria e fomenta o agronegócio na produção industrial local. Também a gente valoriza a agricultura e cria novos mercados para produtores agrícolas, como a produção de milho e outras fontes que a gente consegue produzir os biocombustíveis. E também avanço tecnológico e inovação por conta de pesquisa em biorefinarias. Então a gente consegue desenvolver biocombustíveis avançados de segunda geração e novas matérias-primas, né, como o uso de algas, resíduos e plantas não alimentares para produzir o biocombustível. Agora falando sobre os ácidos orgânicos, a gente tem como óleo vegetal ou gordura animal e a cana-de-açúcar e o bagaço da cana-de-açúcar. Começando pelo óleo vegetal ou de gordura animal, ele é realizada a transesterificação do álcool mais o catalisador. Então, o álcool sendo o biodiesel e a glicerina sendo o catalisador. Então, a gente tem essa mistura e dessa mistura a gente faz a separação dela e aí a gente tem a glicerina. Então, essa glicerina ela vai para o processo de fermentação e aqui todo esse processo do ácido lático, cítrico e ácido xilônico, eles são submetidos à fermentação e utilização de micro-organismo que vai potencializar essa reação química. Então, aqui também é utilizado um micro-organismo que aí a gente consegue o ácido lático. E aqui do lado eu coloquei as aplicações na indústria do ácido lático. Então, a gente tem alimentícia, como
acidulantes e de química fina, como tintas, e o mercado de blocos construtores para a fabricação de polímeros renováveis, o ácido lático sendo uma fonte para essas indústrias. Agora, falando da cana-de-açúcar, a gente tem a cana-de-açúcar, a gente coloca ela para o processo de moagem, onde é rico em sacarose, e a gente utiliza o caldo para a fermentação. Nessa fermentação, como eu disse, utiliza o micro-organismo, e aí a gente consegue o ácido cítrico. E o ácido cítrico ele é utilizado na indústria alimentícia como realçador de sabor, farmacêutica, cosméticos e cuidados pessoais, como anticoagulante ou hidratante, e entre outros, o ácido cítrico é utilizado. Aqui, da cana-de-açúcar, a partir da moagem, a gente consegue o bagaço da cana-de-açúcar. E desse bagaço é feito um pré-tratamento, onde a gente tem a celulose, a lignina e a hemicelulose. Aqui a gente consegue fazer a hidrólise enzimática, onde a gente obtém o açúcar. E esse açúcar, ele também é submetido à fermentação, e aqui a gente consegue o ácido xilônico. O ácido xilônico, ele é utilizado na fabricação de biopesticida, branqueamento de têxteis, e também é utilizado como aditivo para melhorar a absorção da vitamina C. E aqui eu trouxe de modo geral as enzimas, o biocombustível e o ácido orgânico. Então a gente vai entender quais foram as vantagens de cada um deles. Então as enzimas, como vantagens na indústria, a gente tem eficiência operacional, como operações em condições brandas, principalmente as de origem microbianas, alta especificidade do extrato, as enzimas, e maior rendimento e menos subprodutos para a produção dessas enzimas. A gente tem redução de custo, redução de químicos agressivos, menor geração de resíduos e toxicidade, e redução de custos no processamento. A gente tem melhoria da qualidade do produto, então melhoria da textura e sabor em alimentos, acabamentos têxteis e mais macios, e melhor brancura e qualidade como papel. Agora, no biocombustíveis, vantagens ambientais e energéticas, a gente tem a sustentabilidade e clima, onde a gente tem a redução significativa da emissão de CO2, o ciclo do carbono neutro e a fonte renovável de energia. A gente tem independência energética, onde a gente consegue ter aquela segurança energética nacional por a gente produzir o nosso próprio combustível, biocombustível, diversificação da matriz energética e redução dessa dependência de combustíveis fósseis. Agora, a valorização de resíduos, onde a gente aproveita esses resíduos agroindustriais para a produção e conversão de biomassa em biocombustível e geração de emprego rurais e locais. Agora, os ácidos orgânicos, a gente tem as matérias-primas renováveis, como o uso de matéria-prima renovável, como a cana-de-açúcar, a independência de matéria-prima petroquímica, como o milho, e aproveitamento de biomassa residual. A produção é sustentável por processos de fermentação de baixo impacto. A gente tem redução de geração de resíduos químicos e é melhor a pegada de carbono. E como produtos de valor agregado, a gente tem a produção de ácidos láticos, cítrico e xilônico. O uso de bioplástico, alimentos e a substituição direta de derivados do petróleo para produzir esses ácidos orgânicos e o biocombustível. E é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra. E qualquer dúvida, pode perguntar, gente. É isso.